Bom, pessoal, boa tarde. Espero que estejam me ouvindo. Boa Boa tarde. tarde. Positivo. Ótimo. Vamos dar início aqui a um encontro do nosso terceiro Dead Café, que ele começou, a ideia do Dead Café começou em 2004, através de um sociólogo suíço chamado Bernard Cretat. Bernard Cretat. Então, ele teve essa ideia. Eu gosto de frisar que foi um sociólogo. A ideia não partiu de um psicólogo, foi um sociólogo. Quer dizer, é uma ciência muito mais próxima a nós, juristas, do que podemos imaginar. Então, é um campo de debate no qual nós temos boas possibilidades de desenvolver boas reflexões. E o pensamento dele foi exatamente reunir pessoas num ambiente descontraído, despojados de conceitos filosóficos, psicológicos, ou mesmo sociológicos e jurídicos, para conversar sobre a morte. É claro que toda a citação filosófica, se alguém quiser fazer, é interessante, é claro, mas não é esse. Ninguém tem que ter esse compromisso. Se alguém se lembrar de uma citação filosófica, é interessante. Fica boa a conversa do mesmo jeito. O que eu quero dizer é que ninguém deve estar obrigado a ficar fazendo citações filosóficas ou sociológicas. Caso alguém o queira fazer, será por deleite, por prazer, por conveniência da conversa, pura e simplesmente. Se alguém quiser conversar sobre a morte no seu estilo coloquial, também é uma ideia bem-vinda. Esse é o objetivo. Uma conversa descontraída, onde cada um fala da morte sob o seu ponto, sob sua ótica, que achar mais conveniente e que lhe tranquilize mais, que lhe dê mais confortabilidade diante desse tema. Experiências, anseios, temores, angústias, alegrias, qualquer coisa. Esse é o objetivo. De acordo com as regras do Dead Café, que é internacional, já falei para vocês, ele está em 66 países, fora as cidades. De acordo com as regras, o ideal é que ele dure 2 horas. É o que nós planejamos para hoje. E ele deve ser feito numa reunião física. Como nós não temos essa possibilidade, estamos fazendo essa reunião remota, que não vai impedir de forma alguma que o debate seja bem proveitoso, bem tranquilo. Cada um aí do seu lado, câmera desligada, então deve estar numa posição bem relaxada, ouvindo, pensando, refletindo, pesquisando. Às vezes um colega fala uma coisa, o outro vai lá, corre, pesquisa. Esse é o objetivo. Se tiver vontade, levanta a mãozinha ali para a gente só manter uma ordem, fala sem nenhum problema. Esse é o objetivo. Discutir, debater a morte, dentro daquilo que nós achamos mais conveniente para esse momento. Então, essa é a apresentação para discutir a morte, que para muitos é a verdadeira musa, é a musa da filosofia, a morte. E a musa para muitos também. Dito isto, feito essas apresentações, se alguém quiser começar a falar alguma coisa, quiser abrir o debate, quiser conversar, quem abre, quem quer começar?
estão se sentindo inibidos. Bom, então, já que vocês estão com um certo receio de iniciar, eu começo falando, e sem qualquer prolixidade, mas é porque eu acho que seria interessante falar, segundo a mitologia, a morte é filha da noite. É filha da noite e irmã do sono. A morte é irmã do sono, ambas filhas da noite. Nesse sentido, a primeira abordagem sobre a morte, que eu convido vocês a refletirem, é exatamente essa ideia de morte e a ideia do corpo. Na medida em que nós nos entregamos ao exacerbado amor ao corpo, nós estamos nos entregando a uma ideia de finitude. E tanto mais apegados ao corpo, tanto mais temerosos somos em relação à perda dele, do corpo. A temerosidade, então, da morte está ligada a um apego corporal e, consequentemente, está ligada a um esquecimento do espírito e naquilo que, de alguma forma, podemos carregar na eternidade, porque o espírito é eterno, o espírito é infinito. O que vai acontecer com ele, seguramente não sabemos, e daí ouvimos essa ou aquela pessoa falando, mas uma coisa é certa: o espírito, dentro de uma concepção de energia, ele é infinito. Talvez seja por isso que ainda tenhamos muito que discutir sobre a morte, porque ela nos leva à questão do desconhecimento. E o desconhecimento nos dá medo. Nos dá medo. Então, feitas essa abertura, já abri o debate, para quem quiser concordar ou não, variar, partir para outra reflexão, pronto. O debate está aberto. Quem quiser falar, a palavra está livre. Vamos lá, refletir. Reginaldo, eu sei que está doido para falar. Pode falar, Reginaldo. Eu me conhece, né, professor? Não mudou nada. Ô, gente, boa tarde a todos. É muito bom estar com vocês aqui nesse sábado de sol, né? No sábado de sol, arrumei um caminhão, né? Para levar a galera para comer feijão. Eu acho interessante, professor, quando o senhor coloca esse posicionamento aí da finitude. Primeiro, quero saber se o teu feijão é gratuito ou custa R$1.000 cada um. Não, o nosso é gratuito. Tá bom. O nosso, nós não vamos passar laser, né? Nós vamos cozinhar mesmo para comer. Tá bom. É comunitário. É comunitário. É, de jeito. Ainda arruma uns pés de porco ainda. É caprichado. Então vamos lá, aí, né? Continue. Mas essa questão é interessante porque aí acaba sendo uma coisa muito pessoal, também subjetiva, mas eu entendo que quando você pensa na finitude, nessa questão do corpo, eu entendo muito na questão do controle. Essa necessidade que nós temos de controlar ou a segurança que nos é dada pela falsa sensação de controle que nós temos, né, no controle de vida e tudo mais. E eu digo falsa porque a gente sabe que à medida que a gente vai envelhecendo, ou melhor, amadurecendo, né,
Aí é perceptível que controle a gente não tem nenhum, mas eu tenho muito isso na minha ideia, né, de às vezes tentar trazer uma concepção que possa ser entendida justamente para, em cima dela, construir essa sensação de controle, de trazer aí um conforto para nós. Por isso que falar da morte é difícil, né? Pelo menos é o meu primeiro ponto de vista até agora. Obrigado. Alguém mais quer refletir, falar alguma coisa? Fique à vontade. Eu quero, Calixto. Vamos lá, por favor. Vou ligar a câmera aqui para todo mundo me ver também, tá? Ok, vamos lá. Olá, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Vamos Tudo lá. bem, né? Durante muito tempo, a morte me assombrou, sabe, Calixto? Eu achava impressionante a questão, assim, da gente nascer, viver tanta coisa, né? E sem saber que hora que vai partir, aquilo acontece e de uma forma muito egoísta, né? As pessoas que se vão nos deixam, né? E eu ficava intrigada com aquilo e me incomodava bastante. Mas eu fico refletindo e pensando que a morte, na verdade, é o verdadeiro sentido da vida, né? Se não houvesse a morte, talvez a vida não teria tanto sentido. Muito do que a gente busca aqui é sabendo que um dia vai ter fim, né? Nós não somos, assim, eternos. Então, acho que muita força que a gente tem para fazer o que a gente faz aqui na Terra, para poder realizar durante o nosso percurso aqui, é porque a gente sabe que um dia vai acabar, né? Então, hoje, por exemplo, eu procuro viver as coisas com muita intensidade, né? Talvez algum tempo atrás eu não teria coragem de estar fazendo o que eu estou fazendo agora, dando a cara a tapa, falando o que eu penso, e eu resolvi viver com muita intensidade, porque eu sei que um dia vai acabar. Então, eu acho que ao mesmo tempo que é intrigante, ela é um centro de força mesmo, é o que nos move, porque se não houvesse, não haveria a vida, né? Não faria sentido. E também viver eternamente não ia fazer sentido, né? Uma hora perde a graça. É minha reflexão a respeito da morte em si mesmo, do fato, né? Aí é isso. De fato, temos ainda muitas coisas para conversar e vamos ouvir mais colega. Cassiane levantou a mão aqui para falar, Cassiane. Obrigada, professor. Oi, gente, boa tarde. Ao contrário da Patrícia, eu nunca tive assim, medo, receio, nem nada, não. Fui criada minha mãe é muito cristã, então a minha base ela é bíblica, é cristã. E há muito, assim, desde de sempre, desde que eu me dou por gente, o primeiro ensinamento que eu recebi a respeito da morte foi o de Paulo, que ele, quando manda uma carta aos Tessalonicenses, ele diz que era para eles não serem ignorantes quanto aos que dormem, e que não precisavam se entristecer tanto, mas sim ter esperança. Então, desde de muito jovem, eu tive essa concepção de morte. A morte era como um sono, que parada um sono. Na visão cristã que eu tive como criação, é claro que a gente se questiona. Quando eu comecei a estudar filosofia, principalmente, os filósofos gregos, eles acreditam na imortalidade da alma, acreditavam, né? Sócrates, sim, principalmente, ele distinguia e tal, mas eu nunca tive um problema assim, de aceitação. Lógico, né? É óbvio que a gente se entristece, mas mas com essa compreensão que eu recebi, que veio do cristianismo, eu nunca fui muito assim, eu sempre aceitei o luto e nunca tive medo.
nunca tive medo. Eu tenho medo, professor, tenho muito medo, gente, muito medo do que acontece enquanto a pessoa respira, sabe? Em qualquer caso, no antes de morrer. Tortura, para mim, é um negócio que me arrepia, que me deixa com muito medo. O terror, as pessoas, assim, toda aquela maldade que pode aplicar a outro ser humano. Mas a morte em si, não. A morte eu já pego, assim, de maneira mais tranquila. Eu já vejo como... Não sei se tem pós, se tem... Hoje em dia, eu já não sei, né? Antes eu acreditava, como cristã, eu já acreditava naquele sono e que depois eu seria despertada. Hoje eu já não sei mais se eu vou ser despertada. Eu já tenho lá minhas dúvidas, já questiono essa sequência. Onde você vai ser despertada, né? Eu já acho que eu já estou um pouco despertada. É que você desperta lá num lugar que está muito quente. Então, não vai ser legal, Regi, não vai ser legal. Então, assim, eu não tenho muito, não. Eu sou bem assim, bem tranquila, acho respeito, claro. Nossa, imensamente quem tem medo, tem gente que realmente tem, mas eu particularmente não tenho. Eu tenho medo do sofrimento, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo de toda essa violência, tenho medo dessas doenças, mas a morte em si eu acho que é um descanso, é um sono mesmo, e dormir é bom demais. Ótimo. Veja que nós estamos jogando lenha na nossa fogueira e eu estou acompanhando aqui a colega Carla, depois da Cassiane, ela havia levantado a mão. Carla, você quer falar alguma coisa? Oi, Calixto, boa tarde a todos. Então, a minha situação, assim, é bem parecida com a da Cassiane. Eu também não vejo essa questão do medo da morte. Eu tenho medo dos dias atuais que nós estamos vivendo. E eu creio, assim, que a morte é um mistério, né? A gente vive a cada dia esperando que ela vai chegar a qualquer momento. É uma incerteza nossa. Mas, assim, eu creio que após essa parte terrena aqui, tem algo muito melhor que nos espera. Eu penso assim, eu vivo com essa esperança e não tenho medo, não. Acredito que esse mistério será desvendado mais cedo ou mais tarde. É mais ou menos isso que eu penso, assim, da morte. Obrigada. Depois da Carla, a Rosimeire levantou a mão. Rosimeire, pode falar. Oi, Rose. Pode falar, Rose. Bom, nós não estamos te ouvindo, pelo menos eu não estou te ouvindo. Veja aí. Aumenta o volume um pouco aí. Tenta falar. Eu não. Não tá dando? Tá baixo, Rose. Tá baixo. Tá baixo, mas deu para ouvir. Tá dando para ouvir, só prestar atenção. Tá mudo agora? Vai. Manda ver. Já vai falar? Tá escutando? Sim. Esse assunto, ele me incomoda muito, ao contrário da Cássia. E sou católica, mas acredito na encarnação. Fortemente. Eu me agarro a isso, porque eu tenho muito medo da morte, não a minha, mas a alheia dos outros. Não tenho medo algum da minha morte, algum. Mas esse assunto me incomoda muito, muito, muito mesmo. E eu queria que a Cássia falasse um pouquinho aí, já que ela parece que ela falou que ela é
da igreja presbiteriana, Cássia? Não, Rose, eu fui criada na igreja adventista do sétimo dia. Desculpa. Sim. Queria saber se alguém mais aí que conhece a reencarnação. Gostaria de saber. Vou colocar esse ponto aí. Eu vou dar a palavra à nossa colega Larissa, levantou a mão aqui. Larissa, pode falar, e às vezes, se você quiser complementar o que a Rose falou, também fique à vontade, ok? Ok. Boa tarde, todo mundo. Tá dando para me ouvir certinho? Sim. Legal, Larissa. Tô morrendo de saudade de vocês, gente, das nossas discussões, dos nossos encontros. Nós todos. Então, sobre esse assunto, eu acho que é um assunto bem delicado. Eu acho que é um assunto assim que cada um tem o seu meio, né? Que acredita em alguma coisa após isso, mas uma certeza que todo mundo tem é que vai acontecer. Uma hora ou outra, a gente nasce com essa, vamos supor, com essa condição, que a morte vai chegar para todo mundo. E não é um assunto igual as meninas falaram que tem medo. Eu não tenho medo. Eu já tenho essa consciência que vai acontecer. Igual a Rose falou, eu tenho medo das outras pessoas. O que vai acontecer quando as outras pessoas partirem, as pessoas que são próximas a mim. Uma série que agora a gente está tendo muito tempo para fazer várias séries na Netflix, uma série que eu acabei de ver esses tempos atrás, fala sobre isso, chama O Lugar Bom. E aí essa série fala de coisas que acontecem quando as pessoas morrem. E aí, no último, dando um spoiler aqui, na última temporada da série, a gente descobre, o espectador descobre que o lugar que eles vão para depois que eles morrem é o inferno e que lá eles vivem para sempre. E eles estão doidos para acabar com aquilo, que eles não aguentam mais fazer a mesma coisa todo dia, que eles não aguentam mais não saber como que vai ser do outro lado. E aí é um jeito de tortura, o viver para sempre é um jeito de tortura. Então eu encaro a morte como uma próxima passagem, uma próxima experiência, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Mas todo mundo espera que seja uma coisa boa. E aqui na Terra a gente faz coisas não com o medo de estar indo para um lugar ou como uma condição. A gente faz coisas pensando que se a gente fizer coisas boas aqui, a gente vai ter uma gratificação após a morte. Então, a morte, para mim, é um tema muito delicado, é um tema que a gente tem que discutir mesmo, porque pouco se fala sobre a morte e é a única certeza que a gente tem na vida. É isso. Mas enquanto isso, a provocação da Rosemary continua em aberto, né? A questão da reencarnação. E o próximo que levantou a mão aqui pelo meu controle é o Gilson. Gilson, pode falar. Ok, boa tarde, professor. Tá dando para ouvir? Perfeitamente. Tá sim, Gilson, bacana. Boa tarde, professor. Boa tarde, Reginaldo. Eu vou de encontro aí, ao contrário da minha colega Cassiane. Se eu falasse que eu nunca temi, eu estaria mentindo para comigo mesmo. É o contrário. Hoje eu tenho uma idade já um pouco sim, experiente, né? Não. E na minha juventude eu era pessoa temente. Eu temia, às vezes eu deitava, eu pensava, não, que coisa, eu tinha sabe, Rodrigo, aquele medo, falo, gente, o que vai acontecer após, né, a passagem? Hoje não, eu sou uma pessoa católica também. Hoje, já depois comigo eu falo que aconteceu o contrário, e depois de uma certa idade, né, eu já passei a não mais temê-la. Eu já vejo como, até porque esse temer, como se diz, eu já estou com um pouco de idade e estou, por exemplo, fazendo, né,
cursando direito. Eu acho que isso aí, né, a gente procura sempre buscar mais experiência aqui terrena, mas hoje eu não sou temente. Eu não temo a morte. Eu falo com orgulho, não temo. Se você me perguntar, você está preparado? A gente nunca está preparado, porque ninguém, né? Ninguém sabe a hora da partida. Mas, se me perguntarem, você teme? De coração, não temo. Não temo e, como diz o contrário que eu falei da minha amiga Cassiane, eu não sou temente. E, graças a Deus, sou católico, procuro sempre, acho que praticar o bem aqui, procuro ajudar sempre as pessoas, né, que pode, os ensinamentos da Bíblia, eu não sei se né, alguém aí, você, por exemplo, né, Reginaldo, também pratico o catolicismo, mas eu procuro sempre, procuro sempre aqui na vida terrena fazer uma coisa como, né, que depois da passagem, por eu ser católico, depois da passagem, né, a gente possa ter um famoso descanso eterno, né, como se diz a Bíblia. Então, é isso que eu queria argumentar. Eu não sei se, né, se é a posição de vocês, mas a minha posição é essa aí. Eu só deixo relativa. Eu não temo. Graças a Deus, eu não temo. Tá? Boa tarde para todos. Bom, pelo meu controle aqui, o Maicon levantou a mão. Maicon, pode falar. Boa tarde a todos, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Boa tarde, Maicon. Eu acho interessante esse debate de medo e morte, porque o medo, ele gera incertezas, né? E com essas incertezas, as pessoas param um pouco para pensar em como podemos evitar ela, como podemos, de alguma forma, tratar a morte de algo menos, como que eu digo? Menos dolorosa, né? E um tempo atrás, eu tinha visto uma pesquisa de médicos que eles levantaram um estudo de que quando a pessoa morre, demora em torno aí de 20 segundos para que a região responsável pelo pensamento extinguir, ou seja, parar de funcionar, né? Por exemplo, assim, uma pessoa, ela morreu, né? E a respiração parou. E o batimento cardíaco também, né? Aí nisso, demora 20 segundos que o tempo a ser levado para extinguir tudo, para a pessoa não ter o consciente mais. E os médicos estão tentando fazer com que esse processo aí de 20 segundos pode durar mais. Aí, durando mais, pode ser que eles consigam reviver a pessoa, de tal modo, claro, né, que não seja um acidente grave, que danifique o corpo humano, e por aí vai, né? Algo mais leve, no caso. E essa relação de medo aí e morte pode futuramente gerar um costume nosso de que, quando a pessoa morrer de uma causa não tão grave, ela possa reviver. Os médicos possam fazer ela voltar a viver e as pessoas terem uma expectativa nova de como vai funcionar essa ciência, né? Porque hoje em dia a pessoa morre, dependendo da causa, é claro, não tem como fazer mais nada, né? O máximo que ela pode ficar sendo por aparelhos, né? E por aí vai. Aí essa nova ideia de que eles estão estudando é que mesmo após a morte, este tempo aí de segundos possam gerar a horas e de horas a dias, e nesse tempo eles possam reviver a pessoa, né? Aí tal que essa concepção de morte possa até ser mudada e o medo não seja tão como acontece hoje em dia. Interessante. Muito bem. Antes de eu passar a palavra para o André, a Rose levantou a mão aqui. Rose, pode falar. Não, Gabi, não levantei, não. Não? Então, André pode falar. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, professor Calixto.
André. Eu queria levantar a questão que a gente vem trabalhando aqui. Eu queria levantar, na verdade, na discussão, 2 pontos. Um, como eu estou vendo que está sendo um discurso de muita gente, que é como propriamente eu me sinto perante a morte. Eu vou colocar aqui, na verdade, eu já ouvi aí, peço desculpas, eu não lembro quem foi que falou, que na questão que vou jogar nessa expressão, a vida eterna não teria sentido. Eu também não olho tanto nesse ponto de vista, por quê? Porque se a gente for vindo na história humana, especialmente ali na Idade Média, o fim dela, que foi quando realmente começou a questão da evolução da medicina, né, de forma maior, digamos assim, a procura da humanidade foi um jeito de estender a vida. Entendeu? Então, toda essa questão de a vida eterna não teria sentido, eu acho que, de certa forma, incoerente com o que a humanidade busca ao longo de todo esse tempo. São 500 anos, vamos supor assim, 500, 600 anos, que a humanidade realmente tem essa questão de eu quero estender a vida para ver o que eu posso aproveitar. Então, como, teoricamente, eu não sei, dependente de religião, ninguém viveu até hoje tudo, né? Ninguém realmente teve essa oportunidade de vida eterna, eu acho que realmente essa questão de levantar a vida eterna não tem sentido, a afirmação não tem como, eu não consigo falar isso. E meu segundo ponto de vista que eu estou vendo aqui, está todo mundo realmente colocando a questão de como se enxerga a sua própria morte. E eu quero levantar também a questão de que como é que a morte, dependendo de como a vida que a pessoa viveu, ela é passível de julgamento. Essa pessoa mereceu morrer, essa pessoa não mereceu morrer. Essa pessoa mereceu morrer porque ela fez isso, isso, isso. Essa pessoa não mereceu morrer porque ela passou a vida fazendo isso, isso, isso. A morte dessa pessoa realiza uma grande mudança para esse lado. Eu vou citar agora a morte desse senhor negro que morreu nos Estados Unidos recentemente, eu não lembro o nome dele, que está causando toda essa mobilização americana. Mas quantas outras mortes similares já aconteceram e não tem nada, a gente não fica nem sabendo. Essa questão da valorização da morte apenas quando a gente fica sabendo de que é uma pessoa boa. Muitas vezes tem esse julgamento em relação à morte. Eu queria levantar essas 2 questões e obrigado pela oportunidade. O André trouxe pontos importantes a serem debatidos. Estou vendo que o Maicon está com a mão levantada aqui. Maicon, você quer falar? Perdão, que eu deixei ela aqui à toa. Quando ele fala dessa questão da eternidade, o que poderia ser, qual o juízo de valor que nós poderíamos dar à eternidade, isso está ligado não a um pensamento do corpo. Não parece que o corpo esteja preparado para a eternidade. A ideia de eternidade está ligada ao espírito. O espírito é eterno. Esse ajuste entre o espírito e a eternidade talvez seja uma passagem ainda distante das nossas possibilidades. Mas parece que quem fez uma pequena abordagem sobre isso foi Larissa. Larissa, quer comentar alguma coisa? O que você acha desta questão da eternidade? A eternidade para você seria assim algo meio chato, ou a ideia de eternidade é a mensagem que a série quer passar? A série quer passar essa mensagem, e qual é a tua abordagem? O que você acha disso? Então, eu também achei muito, muito legal a abordagem que ele fez, porque, igual você falou, o corpo ele não está preparado para o eterno. Hoje, a nossa sociedade, ela vive em média 80 anos, no muito 100, né? Tem algumas pessoas que chegam a 100 anos e estão, assim, o físico está totalmente debilitado, alguma coisa assim.
Eu acho, a minha concepção de que o eterno seria muito triste e solitário, sabe? Tipo, imagina você, o seu corpo, você saudável, vivendo o eterno, e tudo que você conhece, todo mundo que você conhece, todo mundo que você ama, você vendo o sofrimento de todo mundo, você vendo todo mundo partir. Mesmo que tenha pontos muito positivos, eu acho que a dor, o sentimento seria muito grande, de você ver todo mundo que você ama partindo e você ficando ali eternamente. Essa questão da morte, igual eu falei, para mim, ela é uma coisa normal. Tipo, eu encaro a morte como uma passagem mesmo, como uma... como se diz? Uma coisa que eu sei que vai acontecer, uma hora ou outra vai acontecer com todo mundo. Agora, eu não sei se eu estou preparada para perder, por exemplo, minha mãe. É uma coisa que eu tenho muito medo, a morte da minha mãe, que é uma pessoa muito próxima a mim. Então, eu não sei como eu vou reagir a isso. Nesse sentido, a morte me traz medo. Eu também queria puxar o link com o que a Rose falou de reencarnação. É uma coisa que eu já acreditei, é uma coisa que hoje em dia eu não sei se faz tanto sentido, mas às vezes faz, porque não tem explicação nenhuma. Às vezes você nunca viu uma pessoa na sua vida, e aí a ligação que você tem com as pessoas é tão forte que você fala, gente, eu conheço as pessoas de outro lugar, e na verdade você nunca viu ela na vida. Então eu não sei se é uma coisa assim, pela minha religião, não é uma coisa que exista, mas é uma coisa que eu acredito faça sentido de alguma maneira, porque tem umas coisas que acontecem na nossa vida que a gente fala, não tem sentido se eu não conhecer essa pessoa de outra vida. Então é uma coisa que eu acho que faz sentido, sim. Mas aí eu já acho que é um outro debate. O que o André falou faz muito sentido também, mas eu acredito que a vida eterna não seria tão legal assim. Mesmo que fosse possível, não seria tão legal. Ok, eu vou aproveitar uma fala da Larissa, porque nessa questão toda, há algo que parece ser conveniente entender, que dentre as possibilidades do corpo, é a possibilidade da passagem. O corpo como passagem. Não há como passar da vida pela morte sem passar pelo corpo. Então, essa ideia do corpo como passagem talvez possa, de alguma forma, direcionar a conversa para aquilo que Rosimeire começou, envolvendo a reencarnação, em se adotando a ideia de corpo como passagem. Se ele é também uma passagem para a morte, eu não consigo passar da vida para a morte sem passar pelo corpo. Aí vem uma reflexão, se da mesma forma o retorno, a porta de entrada também é o corpo. Ou seja, o corpo, em tese, seria uma porta de saída e uma porta de entrada. É uma reflexão que eu chamo vocês a conversar. Alguém quer falar? Professor, como é que se faz para levantar a mão aqui? Eu cacei todos os aparatos aqui para ver onde é que levanta a mão, eu não vi. Você vai nos três pontinhos. Regis. Mas o 3 pontinhos não aceitou, não. Eu tô lá nos 3 pontinhos, não deu opção levantar a mão. Não. Aí tá escrito erguer a mão. Tô nos 3 pontinhos. Aí tá a opção erguer a mão. Uma mãozinha. Não, o meu não deu essa capacidade aqui, não, gente. Reginaldo, Sim. tecla aí nos 3 pontinhos, tecla aí. Teclei, tá aqui os 3 pontinhos, colocar em espera, compartilhar. Veja se lá no alto começou, mostrar configuração. Lá em cima? Mostrou. Não apareceu não, professor. Desativar a entrada, teclado de descagem.
Não, não, Gente, não, o meu não. também tá assim. O meu também não tem como levantar a mão, não. É a configuração dele. Mas, se vocês me permitem... Vamos lá, vai lá. Essa questão aí, professor, quando a gente fala pelo menos se o corpo é entrada ou não, né? Eu acho que está muito atrelada à questão do nível de consciência. Passagem, aí a gente, o nosso corpo, a nossa... Dentro dessa ideia do corpo ou não corpo, né? Eu acho que pode fazer diferencial aí é a questão da consciência. O corpo sem consciência, ele é só corpo. Ele é só casca, né? Aquela ideia da cápsula, né? Acho que é mais ou menos isso que eu quero falar, né? O corpo vai entrar, nós vamos entrar nesse mesmo corpo e tudo mais. Mas será que a nossa consciência é a mesma, uma vez que é pelo nosso corpo que a gente sente as coisas? Eu gosto muito de pensar nessa situação, ainda mais eu, né, que tive um momento pessoa não deficiência, hoje pessoa com deficiência, e eu sinto o meu corpo diferente. Essa semana eu coloquei um aparelho em casa para mim ficar em pé, só para poder introduzir aqui. Eu sei que o meu acidente tem 20 anos. A hora que eu fiquei em pé, foram poucas as vezes que eu estive em pé ao lado do meu filho. E o meu filho é grandão, é gigante, não sei se vocês viram ele entrando aqui. A coisa mais incrível é que o fato de eu ficar em pé muda a minha relação com ele. O simples fato de eu estar em pé, porque o tempo todo eu estou sentado, muda a minha relação com tudo, com todo. Eu digo isso porque quando eu andava e tinha todo tinha toda essa articulação aí para poder fazer, agachar e tudo mais, a minha percepção é diferenciada. É interessante observar isso. Até a forma como eu dirijo é diferenciado. O fato de eu pegar o carro. Depois que eu vim para a cadeira de rodas e eu passei a ter um carro, eu percebi que o carro é a extensão do meu corpo. Então, o meu corpo aumenta e diminui à medida que eu estou dirigindo ou não. É muito interessante isso. Tanto que vocês vão perceber, tem artigos que tratam disso, que a percepção de uma pessoa que usa cadeira de rodas, ela é totalmente... Tanto que a hora que eu fiquei em pé, e isso tem um tempão que eu não fico, a hora que eu fiquei em pé no aparelho, eu fiquei olhando para o chão e falei, nossa, mas o chão está muito longe. Foi até engraçado. O meu cachorro chegou para mim, né, o Toby, ele ficou pulando na minha perna, e eu olhei para ele assim, uai, Toby, você está tão pequeno agora, tamanhozinho que você é. Agora, quando o Toby está perto de mim, né, ele fica aquele cachorrão, né, e ele é pequenininho. A minha relação com crianças mudou muito porque eu estou perto. Aí até um ponto interessante, olha para você ver, o meu nível de consciência, ele está atrelado à minha altura. Aonde eu quero chegar? O meu nível de consciência tem a ver até com a minha altura, com a forma como eu vejo o mundo. Impressionante isso, né? Agora, o corpo sendo aquele que vai receber... Imagina, eu entendo o seguinte, que a partir da hora que você muda de corpo, a sua consciência também muda, porque a minha mudou nessa experiência de 20 anos de cadeirante. É assim... Né? Eu espero que ninguém experimente isso, né? Mas é uma situação que traz uma lógica diferenciada, isso pela experimentação mesmo. Eu posso dizer claramente, com toda a carga empírica, é que eu não sou a mesma pessoa que andava. A minha relação com o mundo muda. Então, se a minha relação com o mundo muda, a minha consciência é outra, aí a questão é o seguinte, aquela velha frase, o rio é o mesmo? Você olha para uma margem, vê a mesma margem, mas o rio é o mesmo? E isso é um ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar. Aí vem outra coisa que até, dentro da licença poética, a gente morre todo dia um pouco. Né? Quando você vê essa questão do corpo, viu, professor? Já dá, assim, eu estava vendo um dia, até no Fantástico mesmo, o Drauzio Varela, falando sobre o corpo, colocando que a cada 10 anos os nossos ossos não são mais os mesmos. O osso ele vai perdendo as células e vai entrando outras células. A nossa pele, né, o tanto que a gente... Como a gente é líquido, então a gente se transforma todo dia. O que permanece são os neurônios.
né? Lá o arquivo que fica é esse, mas todo o contexto muda. Aí vem a nossa relação com o corpo, né? O corpo nosso é realmente nosso. Você é o mesmo de ontem, você é o mesmo, ainda mais a gente já está com uns 40, né? Né, pessoal? Estou com 40. Nós somos os mesmos. A gente não é o mesmo que nasce. Quando nasceu o menino, o bebê, com uma consciência totalmente diferente. É engraçado. E aí, só para poder finalizar a minha fala, eu quero trazer aqui à tona aquele filme, o Inteligência Artificial, daquele menininho. Aquele filme é fantástico. O final do filme, quando eles levam, né? Vou dar um spoiler, viu, gente? Aquele filme, quando ele trata dessa questão da consciência daquela criança que passa uma pequena temporada, o tempo que ele passa com a mãe dele, que ele tinha como mãe, ele fala, nossa consciência, como ela é gerada? Eu acho que pensar em morte, pensar em vida, está totalmente atrelada ao nosso nível de consciência. Eu falo que dentro das minhas viagens interiores, viu, gente? Eu não precisei de nenhum barato para isso, tá? Foi só mesmo nas minhas reflexões. Quando eu acidentei tem 20 anos. A impressão que eu tenho é que aquele rapaz que estava com 25 anos na época, aquele cara morreu. É sério, porque a alteração na minha vida foi tamanha, né? E eu trago essa experiência para vocês aqui, porque eu sei que eu estou entre amigos, né? A minha experiência foi tamanha que realmente mudou a minha vida, mudou e me fez ter uma percepção. E engraçado que ela foi mudando. E as pessoas que convivem comigo, né, falaram mesmo abertamente, não, você mudou demais, nada a ver. Lógico, né? É uma mudança radical. Aí eu trago essa. Será que a gente precisa perder a vida para morrer? Aí está atrelado ao corpo, né, pessoal? Diretamente atrelado ao corpo. Até onde a nosso nível de consciência entra? Obrigado. Reginaldo, meu caro, nessa quarentena, cinquentena, sessentena, tenho lido muitas coisas, feito muitas reflexões, mas vou admitir que essa tua reflexão aí me impactou, rapaz. Opa, que bom, pessoal. Mudamos, né? Eu vou até ler um pouco mais, pesquisar um pouco mais. A tua reflexão, eu achei ela meio impactante, viu? Essa relação mundo-altura, eu achei muito interessante. Tem artigo sobre isso. Tem dois colegas com a mão levantada aqui, o André e a Cassiane. Se o André permitir, eu vou deixar a Cassiane falar primeiro e depois passo a palavra para ele, ok? Cassiane, vamos lá. Claro. Eu também achei interessantíssimo, Regi. Nossa, tudo é uma questão... Quando se fala em ponto de vista, eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas, sim, realmente, a gente se adequa a realmente um ponto e toma ele como base, né, para ver o resto. Muito interessante. Eu também fiquei... Nossa, muito bom. Com relação a Rose tinha falado sobre reencarnação, assim, hoje em dia eu não acredito, mas eu vejo a fé das pessoas com muito respeito. Eu gosto muito de estudar religiões e ver todo esse aspecto, como que as pessoas... Porque sempre que a gente fica, que você estuda e parece que sempre fica uma questão. E no que tange a ciência, a questão é sempre a morte. Biologicamente, né, nós não fomos feitos para morrer. Nós morremos por um erro genético. Tem um erro genético na gente, então é por isso que a gente envelhece, as células já não regeneram mais, e aí a gente morre. Do ponto de vista da biologia. Agora, a reencarnação é um tema que realmente, Rose, eu nunca parei para pesquisar. Sei que tem muitas religiões, muitas culturas que acreditam, mas eu gosto muito da cultura aqui da América Latina,
das santerias, e eu não consigo ver essas questões, porque do ponto de vista cristão, e isso eu estou falando como uma pessoa que conviveu, né, muito tempo como em meio cristão, o cristão vê isso como uma reação do mal, né? Os rituais, as santerias, tudo que vem, então isso é uma manifestação maléfica. Eu vejo assim mais poeticamente. Os mexicanos, eles têm a morte como uma santa. E eu acho isso assim, muito incrível, porque eles reconhecem o poder que de fato a morte exerce sobre a gente. Não tenho nada contra, eu acho incrível assim, a maneira de se manifestar. E também sempre essa questão do pós-vida, do ser humano estar buscando o pós-vida. Onde que está, se dá para conversar com quem já morreu, enfim. Só que eu compartilho aí, o Reginaldo falou um negócio aí, e essa é o meu ponto de vista, o meu raciocínio é esse. A gente acaba se construindo dependendo da consciência que rege a gente. A gente tem essa consciência. Eu tive também uma experiência, assim, digamos assim, quase morte. E quando me acordaram, que eu estava no hospital, eu falei assim, poxa, mas por que me acordaram? Eu acredito que se fosse uma pessoa que acreditasse, por exemplo, em reencarnação, ou que tivesse uma outra consciência de morte, poderia até ter tido uma experiência de quase morte, um EQM, né? Mas como eu sempre administrei a morte, sempre via a morte como sono, essa minha experiência de quase morte foi assim, do melhor sono que eu já tive na minha vida. Eu acordei querendo não acordar e com dor no corpo, querendo não acordar mesmo. E não acredito que seja, eu não acredito que seja uma coisa, que a morte seja. A morte é o que ela se manifesta para cada um, dependendo da consciência. Eu acho que assim, a gente usa muito pouco do percentual de capacidade do nosso cérebro. Então, o mistério não está na morte, o mistério está tudo aqui dentro da nossa cabeça, de todo esse oceano que a gente não conhece, porque o que a gente conhece são gotas, são só respingos. O que a gente não conhece é um oceano. Então, o mistério, para mim, o maior mistério está no nosso cérebro. E eu acabei pensando, refletindo sobre essa minha experiência dessa maneira. Talvez se eu fosse espírita, ou se eu fosse, não sei, de alguma religião celta, antiga, de Wicca, não sei. Eu talvez tivesse uma experiência diferente da que eu tive. Eu acredito dessa maneira. Ok. André, vamos lá. Pode falar. Eu queria colocar também que, em relação a Larissa também outras pessoas já vêm falando que realmente a questão de não se importar com a própria morte, digamos assim, tentar realmente uma certa subjetividade na própria morte. Espero que eu consiga colocar assim, no sentido de tipo assim, aproveitar realmente a vida. Para mim, a questão de que realmente a morte se tornaria realmente valorosa, digamos assim, seria em relação a como eu enxergo o meu tempo com a morte do outro. Uma pessoa que eu realmente me importe para mim, como que eu vou aproveitar o meu tempo com essa pessoa? Entendeu? Porque, como já colocaram, sempre do ponto de vista de que eu morro primeiro. Aí eu não quero... pelo que eu vim percebendo no discurso, é muita questão do eu morro. Quando eu morro, eu quero que isso
se eu morrer, eu me sinto assim, eu não quero que isso aconteça, eu não quero que as pessoas que se importam comigo sentem assim. Mas esse tempo que você passa com quem você se importa, como é que até que ela morra? Vamos supor que você seja o último nesse caso. Como é que você quer realmente que passe o tempo com essa pessoa? Aí eu queria levantar essa questão também. Obrigado. Ok. Outra questão a ser refletida. Vamos ouvir agora o nosso colega Lander. Lander, pode falar. Boa tarde a todos. Olha, eu gostaria de falar porque a morte não deve ser encarada como uma coisa trágica, e sim como um momento de reflexão, pois graças a ela nós aprendemos a valorizar mais a vida. Nós devemos sempre estar refletindo. Será que essa luta que a gente está vivendo é realmente necessário? Será que brigar por aquilo vale mesmo a pena? Porque às vezes nós nos preocupamos tanto com coisas tão insignificantes e acabamos esquecendo de viver, de aproveitar a vida ao máximo. Salim. Pelo menos esse é o meu pensamento. Concluiu, Lander? Concluiu? Sim. Uma reflexão importante também. Parece que alguém pediu para falar, mas eu vou seguir a ordem das mãozinhas. Rosemary levantou a mão, pode falar? Pode? Está me escutando? Estamos. Tá? Alguém levantou a questão aí? Parece que foi um senhor que a gente tem que ser bom, tal, paraíso, inferno. Eu, particularmente, sou cristão, mas eu não acredito. Inferno, céu, essa coisa aí não entra na minha cabeça, transcende o que eu acredito. É por isso que eu levanto sempre e bato em cima da reencarnação. Por quê? Porque esse negócio de você ser bonzinho aqui, ser generoso com o outro, só para ir para o céu, que céu é esse? Que Jesus é esse? Que cristão é esse? Eu não entendo. Você deve ser bom, ter bons modos com o outro, gostar do outro, fazer o bem, ser generoso. Ué, seguindo, quem é cristão segue a sua religião. Não, eu sou cristão, beleza, então eu sou bom por isso. Não é para ir para o céu ou para o inferno. Eu vejo desse modo, eu não acredito em céu e inferno. Eu acredito, sim, que você falou, que o corpo é um veículo de entrada, saída, transição do espírito. Eu acredito. Eu queria falar, queria pontuar isso. Esse céu e inferno aí, estou mais para Luiz Borges. Bom, mais uma reflexão. Maicon, quer falar? Por favor, fale. Oi, travou aqui. Agora voltou. Essa relação de morte também, ela é mais sentimental, é mais dolorosa quando está na relação social da pessoa. De alguém que conhece uma pessoa, um amigo que morreu, um parente próximo, algum vizinho, entre outros. Porque a gente pode avaliar, e várias pessoas morrem de fome na África, morrem por guerras, e não são tão consolidadas quanto a de um parente. Não em relação a comentários, por exemplo, eu vou criticar a fome lá na África, né? Tá ok, mas eu não estou fazendo nada a respeito, não estou mostrando a devida condolência e tentando fazer algo para modificar esse cenário, tentando de alguma forma ajudar. E aqui, por exemplo, quando a gente conhece alguém, esse peso de morte é mais relevante do que uma criança que você mal conhece, mal sabe, morre por fome ou por outras coisas, além, por exemplo, de falta de higiene, por não ter condições acessíveis aos produtos para tomar banho, etc., água tratável, e por aí vai.
Uma observação importante, a do Maicon. E agora, Guilherme, quer falar? Pode falar, por favor? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu pego uma parte da visão do André sobre esse medo de pessoas mais próximas falecer. Eu tinha meus 16 anos, na época, fui um belo dia sair de casa e não dei ouvidos para minha mãe. Resolvi sair, tranquilo, peguei o carro e fui. Aí, na minha concepção, o destino, não sei, talvez, ou prosperamente a própria morte, eu praticamente estive com ela há algum tempo. Eu estava indo para uma festa e, eventualmente, eu bati num centro espírita, que possivelmente, se não fosse o centro espírita, eu ia perder a vida. Então, no momento que eu bati, eu apaguei alguns segundos, e assim que eu desci do carro, eu olhei para o lado, eu escutei vozes. Aí, no momento de transe, de novo, eu apaguei, só acordei no hospital. Então, essa concepção de morte é uma coisa, assim, que todo mundo tem certeza, mas todo mundo não tem certeza da data, momento certo. É uma coisa que a gente vai carregando sempre. E eu praticamente tinha muito medo da morte. E depois desse dia que eu sofri esse acidente, esse livramento, não tive mais esse medo. Não tenho medo da morte. Tenho sim medo de perder, igual outra colega aí também levantou, o pai, a mãe, entes queridos. Mas a morte é uma concepção de absoluta certeza que teremos na vida, mas que não sabemos o momento, porque a gente não vai escolher opinar, falar, agora eu quero morrer, é o momento certo para eu morrer. Quero morrer dormindo para não sentir dor. Então, praticamente, eu tive com a morte, praticamente perdi um medo depois desse livramento que eu tive, Calixto. Deixar só esse breve relato e esse comentário meu. Obrigado. A tua fala foi muito importante, muito contundente também, reflexiva. E antes que a gente comente um pouco mais, vamos ouvir a Larissa. E a Larissa quer falar, vamos deixar ela falar. Pode ir. Larissa, não estamos te ouvindo. Veja aí. Pronto. Essa questão de perder entes queridos e tal, eu vejo o ser humano em si como um ser muito individualista e muito egoísta. Ele sempre, a gente, no geral, todo mundo coloca o meu sentimento em primeiro lugar. Então, igual foi levantado, perder o pai, perder a mãe, é uma coisa que a gente vai sentir. A gente não partiu, a gente partiu, então quem vai sentir é o outro, ele que lide com aquele sentimento da forma que ele achar melhor. Agora, quando é o sentimento da gente, a perda da gente, é mais profundo, é mais difícil a gente aceitar e lidar com aquela perda. Então, eu queria deixar esse comentário mesmo de talvez a gente tenha mais medo de perder o outro do que da própria morte, por essa questão do sentimento de perda, de como vai lidar com esse sentimento, o que vai fazer sem aquela pessoa. Esse questionamento mesmo que eu queria provocar, assim. E depois eu quero até conversar particularmente com a Rose, para ela me explicar mais essa questão como que fala? Essa questão que ela levantou da reencarnação. Da reencarnação, me fugiu a palavra, porque é um assunto que eu me interesso muito. É um assunto que eu me interesso muito, mas eu não sei, sabe, como acreditar, em que acreditar direito, ou como que procede isso, para ela depois me dar uma ajuda para abrir horizontes, ver outros lados. Certo. Estou acompanhando aqui. Júlio levantou a mão. Fique à vontade, pode falar. Ô, professor, boa tarde a todos. Eu estou aqui ouvindo aqui os comentários aqui, as discussões, né, no grupo. E eu gostaria de... Acredito que ela, como a vida, assim como também o nascimento, é uma etapa natural da vida.
entendeu? E faz parte dela. Ela é inerente ao ser humano, assim como a vida. A gente não precisa chegar ao ponto, talvez assim, de celebrar a morte, como eles têm mostrado aí. Tem um meme bem famoso aí, pessoal carregando um caixão, né? Pessoal celebrando a morte ali em determinadas culturas, ela é muito celebrada mesmo. E eu acredito que assim a gente deve encarar ela como uma coisa natural, tão natural quanto nascer, entendeu? Ela faz parte da vida, mas não é porque é natural que as pessoas também não tenham por que temer. Eu acho que a gente tem que dedicar um tempo da vida da gente para pensar sobre a morte, sim. E eu acho que ela deve ser encarada como uma coisa natural, mas isso é uma opinião particular. Entendeu, professor? Entendi, claro, evidente. É por isso que nós estamos aqui, trocando experiências, trocando reflexões. Essa é a importância de cada um falar, de cada um mostrar para o outro o teu pensamento. Gilson está com a mão levantada? Gilson, quer falar? Sim, professor. Então, eu gostaria de ponderar aí a respeito do que a colega falou aí, do que ela se impôs. Olha, eu já perdi entes queridos na linha reta e na linha colateral. Ou seja, em primeiro lugar, eu nem cheguei a conhecer meu pai. Então, meu pai faleceu, eu tinha, salvo engano, que o pessoal fala, eu tinha 30 dias de idade. E há pouco, faz 7 anos, eu perdi um filho também, tá? Aí vocês perguntam, eu me sentia preparado para aquilo? Não. Hora alguma a gente está preparado para perder o ente querido, como todo mundo se fala aí. Mas a gente se apega no ser, né? Ou seja, a gente volta a repetir, o catolicismo, a gente se apega em Deus e a gente procura buscar forças, sempre assim, na crença, porque não é fácil. Olha, todos o pessoal aí são mais novos do que eu não sei se alguém já teve a infelicidade de perder um ascendente, professor, mas, olha, é difícil, tá? Para um pai perder um filho e se manter assim, sabe, com uma vida normal, regular. Se você não tiver uma força para se apegar ou algo, né? Ou um ser que a gente acredita que exista para se apegar, porque, né, como todo mundo sabe, todo mundo diz que na lógica, na lei da física, na lei um pai não foi feito para, né, sepultar um filho, ou seja, é o contrário. Então, eu que já passei por essa triste experiência, e também não desejo assim, né, gente, para ninguém. Depois desse acontecimento da minha vida, professor e caros colegas, eu tive uma mudança bastante brusca no meu sentido, no meu pensamento de agir, no meu pensamento de ser, professor, entendeu? E respondendo a cara amiga aí, eu acho que ninguém é bom bastante aqui na Terra. A gente não procura ninguém, segundo a Bíblia, o único que não teve pecado aqui na Terra foi Jesus, né? Se é que eu posso, né? Agora a gente procura sempre, não é que a gente procura sempre andar no correto. Eu também acredito, né, no espiritismo, como igual no espírito, igual o senhor no começo da aula, professor, pregou. Eu acho que a gente tem, além do corpo, que é uma coisa que está aqui, é uma coisa de passagem na Terra,
E fazendo um comentário para o nosso amigo Rodrigo, ele tem toda a razão, e eu posso dizer, porque eu tenho essa experiência, à medida que o tempo passa, nós não somos o mesmo. À medida que a gente vai envelhecendo, aparecem coisas, aparecem doenças, aparecem... Tá, que a gente... Você nunca sonhou né, que ia passar por isso. Então, eu só queria deixar esse comentário, professor, que desde esse acontecimento na minha vida, que me deu um baque, que me deu uma coisa... E eu acho que eu passei a ver a vida com outro, sabe, com outros olhos. E não, por isso que eu, depois disso, basicamente, se eu já não a temia, hoje é que eu não, com certeza, eu digo que não temo, devido, né, a vasta experiência na vida. Nós estamos aqui, diga-se, todo mundo, né, de passagem, né, eu acredito que no futuro, né, eu acredito, de volta, eu acredito na eternidade. É isso que eu queria ponderar, professor. Ok, ótimo. Professor, só me escreve aí. Eu vou só passar a palavra para o Guilherme, que está com a mão levantada, e depois passa a palavra para o Reginaldo. Pode ser? Sim, obrigado. Guilherme, você quer falar? Pode passar para ele, Calixto. Acho que ficou desde aquela hora que eu tinha falado. Não, pode ficar tranquilo, Guilherme. Bom, eu vou passar a palavra para todos, porque eu quero discutir com vocês sobre a dor da morte. Qual é a dor da morte? O Gilson falou da dor que sentiu na perda de entes queridos. Pois bem, para alguns teóricos, filósofos, a dor da morte é a dor do desprezo. A dor da morte é a dor do desprezo. Vale dizer que, não obstante estejamos vivos, nós podemos carregar em vida a dor da morte. Essa é a questão. Estamos vivos, mas podemos, em dado momento, carregar a dor da morte. Uma das dores da morte é o desprezo, o sentir-se desprezado. Isso nos castiga profundamente com uma dor da morte. Então, eu queria debater com vocês, queria ouvi-los sobre a dor da morte. Para vocês, qual seria a dor da morte? O professor, a minha posição, a minha colocação que eu ia colocar agora, né, trata justamente disso. Eu volto aqui novamente a esse filme que eu assisti, que eu acho que todos devem assistir também, que é aquele Inteligência Artificial. Não sei se quem recorda, vale muito a pena assistir. Eles construíram muito bem o enredo. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, eu estou. Sim, eu também. O que ocorre no filme em si, né, só para fazer um spoiler rapidinho aqui, é de uma mãe que perde um filho, né, ou o filho está em coma e logo depois ela quer que Vou fazer um spoiler rapidinho, tá, gente? Quer que ela nessa ausência, ela escolhe ter um robô, né, um robô que aí foi feito por um homem que tinha perdido uma filha. Então ele faz esse robô criança, ele é feito para amar. Ele é próprio, aquele robô, ele é feito como um ser humano que nasceu para ter numa criança o amor pela mãe. Essa é a riqueza do filme. O filho volta, e a mãe é obrigada a abandonar o robô, né, esse menino, criança, ele passa por uma jornada. Então, o que mais me remete aí, no caso, já no final do filme, é que esse robô, ele em fuga, né, para não ser desmontado, ele acaba no fundo do oceano,
frente a uma santa não, uma boneca, né, tipo uma santa, né, que era lá de um parque, e no fundo do oceano. E ele entra em oração. Aí é que é bacana a oração. É aquela história do Pinóquio. Me faça humano, eu quero ter carne, eu quero ser de carne. Porque até então, ele não era, ele era um robô. Então, por ele não ser robô, ele não era amado. Aí entra a questão do desprezo. Mas o nível de consciência dele era um nível de consciência que exigia o amor. Aí o que ocorre é que ele passa mais de, acho que 3 a 4 mil anos congelado. Olha a licença poética. Ele passa 3 a 4 mil anos congelado. Depois que ele é congelado, aí vem os ETs. Olha a licença poética. Ele é achado. Já não existia mais a raça humana. Só existia ele. E ele era o único nesse mundo, no universo, que arremetia aos humanos. E os ETs queriam conhecer o humano, ele se transformou humano na hora que mais nenhum humano existia. Só que aí ele não perdeu o amor da mãe dele, ele queria ter um único dia com a mãe dele. Aí nesse único dia, né, porque a oração dele é realizada, eles conseguem trazer a mãe dele nessa questão da reencarnação novamente. O filme é muito rico. Mesmo contando, vale a pena ler, você chora. Aí a mãe dele vem, passa um único dia com ele. Um único dia brincando com ele. É a mãe brincando com seu filho e o outro bonequinho, porque eles usam do DNA, porque tinha um cabelo dela que ficou dentro do boneco. O filme é assim, é para chorar, é para chorar. Aí eu começo a pensar o seguinte: quando a gente pensa em eternidade, aí eu entro naquela questão da teoria da relatividade. O que para mim no filme é de uma poesia enorme. É colocado que o único dia que ele viveu com a mãe dele, brincando com a mãe dele, foi a eternidade. E todos esses 5 mil anos, todos esses 4 ou 3 mil anos que ele passou congelado no oceano, foi o único dia. Olha, aí a questão aí, dentro da licença poética ainda, não é a quantidade, é a qualidade. Tanto que quando a gente está para morrer, e eu falo isso porque eu quase já morri, a gente só pensa naquilo que é da nossa qualidade de vida. A gente foca naquilo que foi o ponto principal na vida da gente. A nossa consciência se volta para esse amor. Tipo assim, eu estou morrendo, você vai pensar em quem te ama. Sabe? Então, essa relatividade, né, que é como se tudo se pausasse naquele único instante, é que é diferencial. E por isso acho que a morte ela é tão... ela, ao mesmo que ela seja tão miserável, né, porque ela nos remete, ela nos leva para a miséria, para a falta de vida, ela, ao mesmo tempo, ela nos enobrece no sentido de nos arremeter àquilo que é mais importante, aquilo que nos é mais valoroso. Talvez esse seja o significado, né? A gente vê isso em Cristo, né? Quando realmente, toda vez que é colocado a morte de Cristo, é colocado toda essa maravilha do amor, daquilo que realmente importa. Tipo assim, e os outros, né? Mas é isso, gente. Obrigado. Assistam o filme, ele é muito bom. Reginaldo, você está inspirado hoje, hein? Obrigado. As suas reflexões hoje estão potencializadas. Obrigado. É paixão demais, é amor demais. Patrícia, quer falar? Pode falar. Sim, Calixto, eu estou aqui refletindo ao longo, né, desse encontro. É muito interessante, né? Assim, a gente vê o posicionamento de cada um, o tanto que faz a gente crescer. E estou pensando aqui que tudo depende, a concepção que a gente traz da morte depende muito do contexto em que a gente vive, né? Eu acho que a gente começa desde criança, da sua criação, da família, né, da concepção dos seus familiares, da sua religião. A nossa crença está muito baseada nisso. Aí, a partir do momento que a gente já está adulta e vai formando nossos próprios pensamentos, né, as nossas próprias ideologias, isso pode seguir um caminho um pouco diferente, né? E eu vivenciei a dor da morte com a perda da minha mãe, porque desde criança eu convivi com a minha mãe tendo uma doença autoimune e sempre naquela expectativa de que um dia eu ia perdê-la, né?
Então, sempre convivi com isso. Talvez seja esse o motivo da morte ter me assombrado por um tempo, de eu ficar, nossa, mas não é possível e tal. E essa questão que você falou aí, desse sentimento de desprezo, né? Independente do que você sentir e do que você pensar, ela vai acontecer, né? Então, independente da dor que eu fosse sentir, ou que nós familiares que ficamos aqui sentimos, ela aconteceu. E minha mãe morreu, e se foi, vai acontecer com todos nós, né? Então, realmente, é um sentimento verdadeiro mesmo, né? E a questão da morte eterna, da vida eterna, que eu também citei na minha fala, e um colega nosso aí colocou que o ser humano hoje busca a vida eterna, né? Eu acho que a gente está em busca hoje da qualidade da vida que a gente tem, né? É o meu pensamento, porque o normal é a gente ir, com o passar do tempo, e envelhecendo, né? Não tem como ficar novo a vida inteira. E o próprio envelhecer já vai nos dando o fim, né? A gente começa como um bebê. Se você tiver a graça de chegar a ser um idoso, né? O idoso vira um bebê de novo. Então, acho que é o próprio ciclo da vida. Se a gente tem essa graça de fazer esse ciclo, lá no final, é como se a gente voltasse no início, né? E aí é isso mesmo que eu queria estar colocando. Estou achando muito interessante. Eu adoro esses encontros, viu? Muito obrigada por proporcionar isso a gente, viu? Patrícia já trouxe uma experiência de dor. Alguém mais quer compartilhar? Eu estou vendo aqui Cassiane. Só um minuto. Gilson, você quer falar? Sua mão estava levantada? Você quer falar? Não, professor, não é. Eu devo ter esquecido aqui, desculpe. Tá bom. Cassiane, quer falar? Quero, professor. A dor do outro, né? Eu vou falar de maneira pessoal, porque eu acredito que nós somos seres muito individuais, independente de sermos, né, raça humana, a gente é muito individual na nossa forma de pensar, na nossa forma de se adequar. Acredito que toda manifestação, quando a gente diz que acredita, quando a gente busca toda forma de manifestação intelectual, tudo que vem do nosso ser, do nosso consciente, é uma busca em si, é uma busca por uma resposta. Com certeza, a Patrícia, nesse momento dificílimo que ela passou, ela buscou. Então, a gente busca o tempo inteiro. O que falta, o que eu vejo que falta muito hoje, nós seres humanos, né, evoluindo em questões tecnológicas, mas quanto mais a gente evolui, mais a gente se afasta e menos a gente sente o outro. Então, mais a gente se individualiza. Eu estava assistindo uma palestra e o professor é um arqueólogo, e ele estava falando sobre a evolução da sociedade, mas em contraposição, qual que é o contrário de evolução? Involução? Não sei. Um retrocesso do ser humano. O ser humano perdendo a essência, perdendo essa questão, morreu ali, morreu em terra, sabe? Essa não é a questão. A questão da morte, ela é transcendental, ela é metafísica, ela pode ser várias coisas. Mas a questão da dor, ela é humana. E o que nós vemos é uma banalização da dor. Eu não estou preocupado com se o menino da favela tem família, sabe, que está sofrendo, que tem mãe, tem pai, que tem amigo, e tem ao redor, é um ser social. Não estou nem aí, né?
não falando de mim, mas a sociedade em si cria essa. Mas isso aí acontece todo dia. Como assim acontece todo dia? Só porque acontece todo dia, eu não posso banalizar a dor do outro e dizer, mas isso aí é frescura, porque sabe que estava envolvido com droga, que tá. Então, não interessa a circunstância da morte. A questão é que a gente deveria, como ser humano, ser também mais empático com os outros. Porque não sou só o outro que passa por essa dor, a gente também passa. Todos vamos passar por essa dor de perder os próximos. Então, a questão da gente evoluir tanto, evoluir tecnologicamente, evoluir cientificamente e se afastar enquanto ser humano, isso me agride muito. Eu sou muito... Nossa, eu sou totalmente molenga para esses vídeos de violência, para discurso de violência. Eu não gosto, não me sinto confortável. Para mim é muito... Dói em mim, dói. Eu sou mole mesmo. Não gosto desse tipo de coisa, até porque eu acho que a gente não evolui dessa maneira. A gente está aí, parece que evoluímos até um certo momento e depois ficamos afastados um dos outros e falta empatia, falta simpatia, falta proximidade, falta tudo de humano no ser humano. E aí eu vou lá no AI, no filme do Regis, né? Eu também gosto muito do AI. E essa questão, um robô que sabe amar, ele dá um show, assim, ele dá um show de amor nos seres humanos. Um robô que tem a capacidade do amor, do sentimento, do afeto, que isso não é atribuído aos seres humanos, né? Porque nós somos humanos, é declaração de direitos humanos, é o homem, que não sei o quê, que nananã, que lá no pedestal. Mas na prática não é. Na prática a gente é tratar como mais que morre. Abre uma vala e é isso mesmo onde tiver. A gente ignora a dor do outro. Isso me incomoda muito, bastante. Há uma diferença segura entre a morte e o morrer. Talvez o problema principal esteja nesse morrer. Estamos preparados para a morte? Ela vem aí. O problema é morrer. Mas parece que o André quer falar. André, pode falar. Eu vou continuar um pouco desviado dessa questão da dor que você pediu realmente que a gente discutisse. Essa que comentaram, sem ser acho que é a Cassiane que falou agora, a anterior, voltou de novo na questão do que eu já tinha colocado, da questão da humanidade estar buscando a vida eterna. Eu nesse meio tempo, eu vim procurando aqui, enquanto todo mundo falava, eu procurei já que esqueci o nome do senhor ali que citou a questão de um filme, eu vim atrás de um para que exemplifica bem o que eu estou falando, que é Transcendência, a Revolução, um filme com Johnny Depp, que se consiste em um estudioso da tecnologia, por X motivo que eu não me recordo, ele está fadado à morte, e ele com sua esposa tenta, como é que eu vou colocar? Passar os dados de sua mente para um computador. E que aí que eu acho que a minha grande questão nesse exato momento que eu penso sobre a possibilidade da vida eterna nesse atual momento. Porque eu, independentemente de religião ou não, acreditando em alma ou não, eu penso que o que realmente torna a gente como seres humanos é a capacidade da mente. Então, eu concordo bastante com a fala inicial do senhor, Calixto, que coloca como realmente o corpo não está preparado para a vida eterna. Mas a mente, e por outro lado, eu já penso que sim. Esse filme, ele exemplifica bastante essa questão. O filme é de 2014, para quem quiser procurar. Mas em 2016, eu lembro desse caso aqui, a citação de um russo bilionário
estou lendo aqui o nome dele, Dmitry Iskov, que está engastando a fortuna dele para que nos próximos 30 anos ele realmente consiga fazer essa questão de, inicialmente, transplantar a mente para um computador e, posteriormente, conseguir fazer um novo corpo, que é justamente o que eu estou comentando. A imortalidade que a humanidade vem procurando nesses últimos séculos de avanço da medicina. Obrigado. Alguém mais quer fazer algum comentário? Alguém quer prosseguir? Aí, professor? Pois não, pode falar. Dentro do que o André colocou, né? Essa questão da capacidade, tipo assim, a colocação dele é muito interessante. O nosso corpo não está preparado para a vida eterna, mas a mente sim, né? Só que aí eu volto naquela situação, só para engrossar o caldo, é que nós somos, enquanto humanos, mente, corpo e espírito. A nossa concepção, eu falo isso, né, até porque eu acho que aí entra uma questão nossa, a nossa concepção de vida, ela é empírica, ela é racional e ela é transcendental. A partir da hora que você tira, pelo menos no meu ver, e pelo menos filosoficamente, quando você pensa nisso, se você tira um desses pilares, né, a nosso contato com a Terra, a nossa razão ou a nossa transcendência, se você afeta um desses pilares, você altera a humanidade do ser. Isso é muito claro. Então, se você ascende, no caso aí, entre aspas, que aí tenta a ideia da evolução, ascende para uma capacidade mental projetada para um computador, você desumanizou o ser, porque ele perdeu o corpo. Essa é uma questão. E talvez isso seja um problema. Hoje, na nossa humanidade, seja um problema porque se você tem um Estado, vários Estados, que querem comandar o corpo do indivíduo, menosprezar esse corpo é um problema político. Olha, não vou falar do Bozo aqui agora. É uma questão de cloroquina aí, viu, gente? Mas olha para você ver o que é o menosprezar o corpo. Mais uma vez, é platônico isso. O que importa é a mente, o raciocínio. O seu corpo é falível. Sendo que não, o nosso corpo é a nossa carcaça e sem ele a mente morre. Né? Ninguém voltou para falar que ficou vivo quando transcendeu. Essa é uma questão que é perigosa. Eu acho muito perigoso esse tipo de colocação pelo cinema, pela ficção, pela ciência, porque ela menospreza o corpo. E o que se menos imagina, nós continuamos fazendo as atrocidades com o corpo do homem. E da mulher, né? Lógico. Obrigado. Por falar em atrocidades com o corpo, eu quero dividir um fato com vocês. Não sem antes ouvir a Larissa. Larissa, pode falar? Eu queria só colocar essa questão da dor, qual seria a dor da morte? Sem nenhum estudo, nenhuma pesquisa, eu creio que o sentimento que a gente sente quando a morte vem, ele é muito leve. Eu creio nisso, que é um sentimento muito leve, um sentimento de eu fiz tudo que eu podia fazer aqui no plano terrestre, que eu fui o melhor que eu podia ser. Eu creio nisso, é uma crença minha. Eu não tenho, assim, uma religião específica, eu não sigo uma religião específica, mas eu creio muito em algo maior, que eu ainda não descobri o que é. Mas eu creio que exista algo maior. Então, eu acho que essa dor, esse sentimento de rejeição, eu prefiro não acreditar que a morte seja esse sentimento, porque ele é muito ruim. E eu acho que é um sentimento de leveza, de eu cumprir com tudo que era para eu fazer aqui nesse plano. E eu concordo muito com o que o Reginaldo falou a respeito de sermos, o ser humano ser alma, mente e corpo. E que se um for elevado, ele não vai ser o que é o ser humano, aquele que erra, que acerta, que está sempre em busca de evolução.
e tudo mais. Então, eu creio muito nisso, que o ser humano é o que é e evoluiu até onde evoluiu, porque ele tem esses 3 pilares. É isso. Meus caros, no começo do século XX, 2001, na Alemanha, uma pessoa procurou um site chamado de Canibal Café, e colocou um anúncio lá nesse site, que estava procurando uma pessoa para comer, literalmente. O autor desse anúncio chamava-se Armin Maifes. Ele colocou esse anúncio se alguém estava interessado em ser comido por ele. 11 pessoas se apresentaram. E ele queria uma pessoa assim, entre 18 e 30 anos. E ele escolheu um mais velho, um chamado Bernd Brandes. E combinado o dia, ele foi até a casa desta pessoa, tudo foi filmado, beberam, tiveram uma relação mais íntima, conversaram, enfim, e iniciando o processo, o que se apresentou como vítima tomou alguns comprimidos para não sentir dor, para acompanhar o processo da sua morte, de dividir a sua morte com aquele companheiro. E foi filmado, as filmagens estão nos autos, depois vocês podem pesquisar isso na internet, o Canibal da Alemanha. Eu já escrevi um texto sobre isso também. Enfim, a verdade é que foi uma morte lenta, e a pessoa comeu pedaços desse indivíduo, ainda está um pouco vivo, mas depois ele morreu, guardou o corpo, foi comendo o corpo, depois ele foi preso, denunciado por vizinhos. Essa disposição da morte em relação à vida, o dispor da vida, a vida naquilo que pode ser algo negociável. Eu tenho a minha vida e quero negociá-la. Sobre diversos aspectos. Nós negociamos a vida. É possível negociar a vida sob diversos aspectos. Eu quero tomar esse episódio como uma metáfora de ter uma vida já negociada. Alguém quer comentar isso? Alguém quer fazer alguma reflexão sobre isso? Da vida como uma disponibilidade a qual eu posso negociá-la. Alguém quer falar? Negociar a vida. Jesus fez isso? Algum comentário? Ué, professor. Porque quando eu falo que quando eu falo que você tem direito à vida, eu estou negociando a sua vida. Se eu falo que você tem direito à vida, eu que te dei a vida. Então, eu interfiro nela. Eu posso te prender, eu posso te incluir, eu posso te excluir, porque eu concedi vida. Na realidade, a vida me pertence, quando eu falo que você tem direito a ela. E se eu posso te dar direito à vida, eu posso tomar. Porque
esta pequena frase é inserida dentro do nosso direito? Eu posso tomar em momentos festivos, eu posso tomá-la em momentos de dor, eu posso administrá-la ao meu bem da forma que eu quiser. Então, se eu falo que alguém tem direito à vida, em algum momento há há uma mensagem subliminar falando que alguém controla. O meu nascimento já tem um comando em mim de que alguém controla a minha vida porque alguém me deu o direito à vida. Então, esse alguém, essa mão, transaciona. Alguém quer comentar isso? Professor, mas aí complica, né? Porque você está terceirizando o direito à vida. Sim. Não, no caso do cara, assim, né? Tipo assim, ele negociou a própria vida. Ele negociou. Agora, quando entra um terceiro para negociar a vida da gente, aí o negócio muda de figura. Não, aí, mas a questão, Cassiano, a questão é a seguinte: o âmbito do ridículo, dessa negociata, se estende ao mesmo âmbito do ridículo quando uma lei fala que você tem direito à vida. Essa é a questão. É a dimensão do ridículo que se estende, tanto em um quanto em outro caso. Que é óbvio. Então, alguém quer comentar isso? O comando da vida? O Estado também pode mandar mensagens para negociar a vida. Então, o Estado pode negociar a vida vendendo cloroquina. Não? O Estado negocia a vida em favelas. O Estado negocia a vida em penitenciárias. E pessoas se apresentam. Isso forma uma negociata com um véu de ridicularidade que poucos têm condição de levantar esse véu para falar, está ridículo isso aí. Essa é a questão. Alguém quer comentar? Eu quero fazer um comentário, Calixto. Pois não. Então, para essa frase, né, tá no nosso ordenamento, é porque em algum momento da história alguém não tinha direito à vida. Alguém foi marginalizado, né, pela sociedade. Então, em algum momento foi necessário o Estado intervir e falar, olha, você desde o útero tem direito à vida. Porque esse direito à vida, ele já é colocado no nosso código desde a concepção. Então, para chegar nesse estado de falar, você tem direito à vida, em algum momento, algum ser humano não teve direito a ela. E, como você disse, é uma coisa banal, é uma coisa assim, que a gente fala, é claro que eu tenho direito à vida, eu estou vivo. Então, mas até que ponto, né? Até em qual situação? Porque, igual você falou, se tem alguém falando que eu tenho direito a essa vida, um outro ser está comandando até que ponto eu posso viver, até onde eu posso seguir, até quando eu posso me envolver. E aí a gente cita vários exemplos até recentes, né? O menino do Morro do Rio de Janeiro, que estava na própria casa e levou um tiro, ele tinha o direito à vida, e aí, onde que está esse direito? Marielle, onde que está esse direito? Várias outras irresponsabilidades, incluindo o nosso presidente, né? Onde está o respeito pela vida do outro nessa situação que o mundo inteiro está, na situação de pandemia, o desrespeito que ele trata à vida. Eu tenho direito a essa vida. E aí o povo brasileiro está tendo que falar para o presidente, caralho, presidente, eu tenho direito à vida. Se comporte como tal, né? Então é muito complicado, porque ao mesmo tempo que é uma coisa banal,
é uma coisa que tem que estar sendo repetida dia após dia, porque tem pessoas que menosprezam isso e acham que se a vida dela está tudo bem, se na bolha social dela está tudo bem, então que se foda o resto. Desculpa o palavreado, mas que se dane o resto. Mas a questão eu vou explicar um pouco, que certamente a reflexão possa ter pairado com ares de estranheza para muitos. Mas o que eu quero dizer é que quando nós abrimos um debate, uma reflexão sobre a morte e sobre a vida, nós quase que prazerosamente sentimos como uma sensação de pertencimento desse fenômeno. Nessa nossa curta conversa, ao abrir o debate sobre a morte, quase que numa sensação libertadora, a morte veio até nós, ficou próximo de nós, sob o nosso controle. Nós lidamos bem com ela, na medida em que eu dialogo com ela, eu convivo com ela. O que eu quero dizer, meus caros, é que se vocês prestarem atenção, existem mecanismos de retirada da morte do nosso controle. E na medida em que nós nos afastamos da ideia de morte, a nossa ideia de vida fica incompleta. E essa incompletude faz com que quem tomou de nós a ideia de proximidade com a morte interfira nos nossos comportamentos. Quando essas duas pessoas fizeram esse acordo, eles estavam livres no pensamento de morte, sem temor algum. Por mal ou por bem, quando eu estou livre no pensamento de morte, e esses momentos nós experimentamos agora, quando a gente dialoga com ela, há uma completude na vida que ajuda até nós nos direcionarmos melhor na nossa existência. O que ocorre é que existem mecanismos, e aí envolve o direito, envolve outros, que tomam de nós a relação de proximidade com a morte. E se a gente tem essa sensação de distanciamento com a morte, esse espaço entre vida e morte, ele é preenchido por mecanismos do medo. E o medo nos torna pessoas incompletas. Esse é o chamamento. Essa é a reflexão que estou tentando dividir com vocês. Como, em dado momento, onde estamos aptos a conversar sobre a morte, vejam vocês que, de alguma forma, muitos sentiram um sentimento pacificador, de tranquilidade, e não temerosidade. Muitos aqui passaram por isso. E na medida em que eu arranco a ideia de morte e deixo ao controle de outro, é outro que controla a morte e que fala dela, me dá o direito a ela, ou fala que eu vou morrer tal dia, ou fala que vai acontecer isso comigo depois da minha morte, ele está manuseando a minha morte. Essa é a questão, que as pessoas não podem manusear a nossa morte. Preocupamos com a vida, mas a nossa morte é nossa, quem manuseia a nossa morte somos nós. É isso que completa a existência da vida, é isso que eu quis dizer. Alguém quer fazer alguma reflexão? Estou vendo uma mão estendida aqui. Gilson, quer falar? Isso, sou eu. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa ao Reginaldo aí por ter trocado o nome dele por Rodrigo. Roberto! E também falei uma coisa aí também que não condiz, eu falei a lei da física, não para, é a lei da natureza. Eu gostaria só de deixar... Só um minuto. Gilson. Sim. Aqui não tem nada disso, meu caro. Aqui nós estamos conversando, entendeu? A prosa é aberta. Tá bom? Ok. Pode continuar. Eu só queria deixar, professor, que após a nossa aula de quinta, eu assisti um pouco de TV
e eu fiquei indignado, e tem algo sobre a ver o que você está falando aí. Quando você estava falando aí, eu pensei, será que a nossa vida tem algum valor para alguém? Aí eu me debati, depois dessa reportagem tem, que vale alguma coisa, vale nada, vale o que manda nessa vida é o dinheiro. Depois dessa reportagem eu vou falar, porque não é a Globo, tá? É a Record, sobre a Covid-19. Eles mostraram só a notícia, pessoas dizendo, porque eu tomei medicamento, cloroquina, no início da coisa, no início da doença, fui curado, eu tomei cloroquina, eu não cheguei a assistir tudo. Mas também não mostraram que a Organização Mundial de Saúde é contra, não mostraram que o Conselho, o CFM, já fez pesquisa que a cloroquina só tende a prejudicar, ou então, com certeza, a gente não pode, quer dizer, com certeza não, a gente não pode afirmar, mas isso aí é pedido de alguém, né? Porque uma rede de TV também, que parece que é também manipulado por alguém, que eu não vou falar, né? Que todo mundo sabe. Então, eu fiquei indignado com aquilo. E pesquisa, o Conselho Federal de Medicina mostra as pesquisas, a Organização, né, Mundial de Saúde mostra tudo. Ainda tem pessoas querendo entrar na mente de pessoas, tentando vender um produto que vai prejudicar a pessoa, que já talvez para alguém possa não ter prejudicado, porque se mostrou lá, né? Mas para a maioria já ficou provado que foi prejudicado, que esse medicamento cloroquina é prejudicial. Então, eu me pergunto aí, será que a vida, será que essa pessoa que sei lá, que está lá pediu essa reportagem, teria coragem de se automedicar, de passar para um ente querido da família, né? Um ente querido da família, esse medicamento, mas eu vou falar em versão agora, você disse, mas para patuleia, azar, são só números, são só pobres, morreu, né? Não vai dar em nada, pronto. Então é isso, professor. Eu deixo a minha indignação com essa reportagem que eu vi sobre esse medicamento e está constatado aí o mal que fazem para a maioria das pessoas. Ok, professor? Obrigado. Bom, na realidade, nós fizemos muitas reflexões sobre a morte aqui, não é? Em dado momento, esse tema chegou e também é algo que deve ser discutido, mas talvez numa outra oportunidade. A verdade é que pensamos bastante sobre a morte, não é? Eu espero que vocês tenham refletido, espero que a conversa tenha sido proveitosa. Estamos ao final do nosso encontro e eu vou passar a palavra à professora Daniele Dinali, que eu a convidei para fazer um encerramento para nós aqui, que é uma figura importante para o nosso curso, né? E a palavra dela sempre tem um brilho especial. Então, professora Daniele Dinali, seja bem-vinda, pode falar. Ei, professor Calixto. Olá, pessoal, boa tarde. Ei, Daniele. Boa tarde. Saudade. Pois é. Eu acompanhei todo o encontro de vocês, realmente foram falas e reflexões bem importantes, principalmente nesse momento que nós estamos passando, em que a morte está assombrando, né, o planeta, e por isso estamos reclusos necessariamente pelo medo do adoecimento e a sua consequência final, que é a morte. Mas, preservando sempre a vida e a sanidade, refletimos a morte de forma sã, cuidadosa e muito sadia, o que foi muito importante. Então, parabéns ao encontro de hoje, o encontro dessa tarde, parabéns ao pessoal que acompanhou e refletiu. E, em especial, eu agradeço ao professor Calixto, que sempre traz esse caráter tão notável
e tão destacado do nosso curso, que são as reflexões antropológicas, sociológicas, filosóficas. A gente sempre fala que um curso completo, ele é um curso formado tanto por pessoas que refletem só o conteúdo ou pessoas que traduzem o conteúdo da lei seca, como também e fundamentalmente aquelas pessoas que refletem a nossa sociedade como um todo. Então, parabéns a todos que estão aqui e um agradecimento especial ao professor Calixto, que desenvolve no nosso curso esse lado tão fundamental, porque, como a gente pode bem entender, quando você corta do ensino médio, quando você reduz a quase nada a filosofia, a antropologia e todos os estudos sociais, na verdade, você quer que as pessoas não pensem ao que elas estão submetidas. Por isso que pensar, refletir é tão importante. Quem não pensa, não discute, não reflete, não consegue evoluir como sociedade. Fica sempre travado e debaixo dos pés daqueles que se acham no poder de pensar por nós. Então, agradeço muito, um agradecimento muito especial ao professor Calixto, e para encerrar, como eu sempre gosto, eu vou ler para vocês uma poesia, tá? Ela se chama Metade. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que eu anseio. Que a morte de tudo que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Que metade de mim é o grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja sempre amada, mesmo que distante, porque metade de mim é partida e a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos, porque metade de mim é o que eu ouço, mas a outra metade é o que eu calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço, e que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada, porque metade de mim é o que eu penso, mas a outra metade é um vulcão, e que o medo da solidão se afaste, e que eu convivo comigo mesmo, e que convive comigo mesmo se torne menos suportável, que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso de que me lembro ter dado na infância, porque metade de mim é lembrança do que fui, e a outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer arquear o espírito, e que o teu silêncio não fale cada vez mais, porque metade de mim é abrigo e a outra metade é cansaço. Que ante a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazer florescer, porque metade de mim é a plateia e a outra metade é a canção, e que a minha loucura seja perdoada, porque a metade de mim é amor e a outra metade também. Oswaldo Montenegro. Isso. Ótimo. Fechou com chave de ouro e que a nossa loucura seja perdoada, né? Isso mesmo. Meus caros, agradecendo a professora Dani por ter fechado o evento. Nós, professores, nos sentimos estimulados a fazer outros por causa da coordenação dela, ela nos estimula, e marcaremos outros encontros, e aviso todos vocês, da minha parte foi um prazer, e nos encontramos em outras oportunidades, tá bom? Um abraço, então, para todos. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Abraço. Obrigado. Abraço. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Fiquem bem. Deus abençoe vocês. Eu vou deixar gravado o nosso encontro lá no site, viu? Inclusive o poema recitado pela professora Dani.
Tá bom? Tá bom. Falou, tchau. Tranquilo, Carlinhos. Forte abraço. Tchau, boa noite.